Finalmente eu comecei a ler Verity, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando até agora, então essa daqui é a parte 1. Oi, eu sou o Ricardo Vilar, esse aqui é meu canal, seja bem-vindo à nossa videobook novela. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, eu não pesquisei sinopse, eu não olhei a contracapa, nada, não sei nada, porque eu gosto de pegar o livro assim, sem saber absolutamente nada, que é o que tá acontecendo agora. Então a minha pequena mini surpresa foi descobrir que o livro é contado pelo olhar de outra protagonista, não de Verity Anne Hathaway. Pelo menos até agora é contada pelo olhar de Lauren. E se essa pronúncia estiver errada, sai daqui, ô CCAA. Lauren estava andando pelas ruas distraída, olhando o celular, como acontece com todos nós. Inclusive, eu já machuquei meu pé por causa disso. Levei 11 pontos no pé, porque eu estava andando na rua e olhando o celular e enfiei meu pé dentro de um buraco. Mas no caso não foi Lauren que entrou no buraco, e sim uma outra pessoa que foi emburacada. Lauren estava distraída, olhando o celular, paradinha assim no semáforo, esperando o semáforo abrir. De repente, uma pessoa passa por ela, não repara no semáforo, e aí o que acontece é esmagada por um caminhão. Sim, já começa assim, com atropelamento, o sangue da pessoa foi todo em Lauren. Ela ficou em completo estado de choque, não sabia o que fazer. Nessa hora já aparece o outro personagem, Jeremy. Jeremy vê que ela tá meio chocada, então ele resolve ajudar a menina. Ele encaminha a menina pro posto de gasolina que tem um banheirinho ali, ela pode se limpar, porque ela tá toda coberta de sangue, como eu já falei, tô repetitiva. Quando ela vai entrar no banheiro feminino, o banheiro feminino tá trancado, então o banheiro masculino tá destrancado. E aí ele abre a porta do banheiro masculino e ela entra na porta do banheiro masculino com ele. Aí eu já fiquei meio encucado. Falei, essa menina ficou doida? Tá entrando num banheiro masculino assim com homem? Gente, não se confia em homem, não. Você pode conhecer 25 homens, mas não se confia em homem. Enfim, Lauren entrou e começou a conversar ali com o cara. A blusa dela tava ensopada, ela foi lá e tirou a blusa. Essa menina tá ficando doida. Tentou ele tirar o sangue da blusa, mas não tava dando certo. O que Jeremy fez? Ele tirou a blusa dele pra dar pra Lauren. Na mesma hora eu já pensei, ué, será que já vai caminhar pra isso? Isso é o quê, gente? Isso é hot? E eu não tô sabendo? Ela, sem muita cerimônia, foi lá e aceitou a blusa do cara porque ela tava com muita pressa e ela tinha uma reunião super importante. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho de Lauren. Lauren é uma escritora bem meia boca. Não estou falando de talento, estou falando de sucesso. Eu super entendo você, Lauren. Vem cá, me dá um abraço, meu amor. E ela tem uma reunião muito importante com o agente dela, né, o agente literário dela, numa editora bem famosa, que era pra onde ela tava indo aquele momento, que aconteceu o atropelamento e teve toda essa situação aí tranquila, uma situação tranquila pra uma segunda de manhã. Ali eles então começam a trocar uma ideia, ele pergunta como é que ela tá, se ela tá bem ou se ela tá meio chocada e tal, ela fala que tá na medida do possível, mais ou menos, que também ela não sabe direito como é que ela tá, e ela pergunta como é que ele tá. Se preocupa comigo não, eu já vi coisas muito piores. Oi? Amor, você acabou de presenciar um atropelamento e o cara estourou a cabeça. Como assim você viu coisas piores? Já comecei a idealizar esse cara assassino. Não dá spoiler, gente. Não dá spoiler que eu não sei. Lauren ficou com aquilo na cabeça. Ué, como assim? Já viu coisa pior? Como assim? Até que ela pergunta pra ele. Mas vem cá, fala aqui uma coisa. Como assim você já viu coisa pior? Você quer saber mesmo? Há alguns meses eu resgatei o corpo da minha filha de 8 anos de dentro de um lago. Assim como Lauren, eu fiquei passada. Gostaria de enfiar minha cara na mesma hora dentro de uma privada descarga, eu tenho certeza que ela também. Poxa, eu sinto muito. Não, tudo bem. E você, alguma história? Minha mãe morreu semana passada. E aí a gente descobre também que a mãe de Lauren já estava doente há muito tempo e que elas tinham uma relação péssima. Sabe aquela relação bem tóxica entre pais e filhos? Então era o que acontecia com ela e com a mãe dela. Mas ela parou a vida pra cuidar da mãe e ficou ali quase um ano cuidando da mãe dela. Então eles terminam ali o bate-papo e cada um mete o pé. Lá ela encontra o agente dela, o Corey. E aí a gente descobre que os dois já tiveram um caso, que eles namoraram durante 6 meses, mas ficaram fazendo um negocinho durante 2 anos. Sabe aquela coisa que você termina, mas não sai de cima? Então, foi o que aconteceu com eles. Um tempinho depois, então, chega Amanda Thomas, que é a editora lá nesse lugar que eles estão, nessa editora lá que eles estão. Junto com ela tá Barron Stephens, que é o advogado, e Jeremy, que é o cliente dela. Todo mundo ali se apresenta, então eles começam a conversar e aí a editora já vai logo ao assunto. Queridos, eu não quero desperdiçar o tempo de vocês, então eu vou logo ao assunto, tá? Uma das nossas autoras, uma cliente muito especial, ela tem um sério problema de saúde e ela está impossibilitada no momento de dar continuidade a uma saga que é famosíssima e que nos rende muito dinheiro. Essa parte é um parênteses meu, tá? Então estamos em busca de uma pessoa que tenha o mesmo estilo literário que ela para dar continuidade aos 3 últimos livros dessa saga maravilhosa. Desculpa, mas quem é a autora? O nome dela é Verity Crawford, mas a gente vai chamar ela de Verity Anne Hathaway. Lauren ligou os pontos. Crawford era o sobrenome de Jeremy, que ele já tinha falado pra ela. E ele também falou pra ela que a esposa dele era autora. Então, ou seja, os dois eram casados. Ok, gente, não é plot twist nem nada, mas enfim, é só uma gracinha. Então a tal da Amanda explica que precisa encontrar uma pessoa pra dar continuidade a essa saga maravilhosa e que cumpra toda a agenda de Verity Anne Hathaway, que é sair em turnê, que é pra poder dar autógrafo, pra poder dar entrevista, que é pra fazer todas aquelas coisas que a gente, artista, sonha em fazer. Menos a Lauren, que não quer fazer nada disso. E por ela não querer fazer nada disso, ela fica com uma pulga atrás da orelha. É isso mesmo, querida. E o nosso cliente, Jeremy Crawford de Anne Hathaway, tá disposto a pagar $75 mil por cada livro.
Pelo amor de Deus. Eu dava 3 cliques na mesma hora e falava assim, contrato fechado. Mas Lowen não aceita, porque ela não gosta desse negócio de dar entrevista, ela não gosta de ser exposta, ela tem pavor dessas coisas, ela tem pavor da fama. Ela tava feliz só com algumas pessoas lendo o livro dela, ela queria, na verdade, continuar escrevendo só pra poder pagar as contas. Porque uma vez que você é artista, amor, não tem como você fugir da arte. Mas então Lowen fala que não vai aceitar, o agente de Lowen fica desesperado. Só um minutinho, gente. Eu posso só conversar aqui com a minha autora, escritora maravilhosa em particular, só um minutinho? Claro, podem sim, só que a gente tá com outros 2 autores aí em mente, então, por favor, eu gostaria de respostinha até amanhã. Eles se levantam já pra poder ir embora, até que Jeremy fala assim, ó, opa, tudo bem? Só um minutinho, eu posso conversar com a senhorita Lowen a sós aqui? Só a gente, só no particular, no privado? Corey, o agente literário, olha pra ela com uma cara tipo, esse cara tá maluco? Sim, eu aceito conversar com ele no particular. Por favor, nos dê licença. Ela tá apaixonada por ele, gente. Pra mim é óbvio que ela tá apaixonada, riada de 4 pneus por ele já. Corey acha aquilo tudo muito estranho, muito suspeito, não gostou da situação, mas enfim, obedeceu, eles levantaram e saíram. Ficaram só os 2 lá na sala de reunião. Quando os 2 ficam sozinhos ali, Lowen pergunta pra ele por que a esposa não podia dar continuidade à saga. Então ele fala pra ela que ela sofreu um acidente de carro. Pronto, só essa informação que a gente tem até aí. Lowen cria coragem, explica pra ele que não vai aceitar a proposta porque ela tem pavor de publicidade, ela tem pavor desse mundo aí, do show business, essa coisa da exposição, ela não gosta. Inclusive, ela fala pra ele que não sabe nem por que a editora escolheu ela pra continuar a saga. E ele fala pra ela que a esposa dele tinha lido o primeiro livro dela e ficou apaixonada e disse que elas tinham a mesma linha de escrita ali, inclusive que ela era o próximo nome aí a explodir. Gente, Verity Anne Hathaway leu meu livro? Pelo amor de Deus! Foi a mesma reação que eu tive quando eu descobri que Ivete Sangalo viu um vídeo meu, comentou e começou a me seguir. Lowen continua insistindo, falando pra ele que tá muito lisonjeada, mas que não pode aceitar a proposta. Ele continua fingindo que não tá ouvindo pra ela e lança uma perguntinha pra ela. Você já ouviu falar em pessoas crônicas? Pessoas crônicas? Não. Eu acho que foi Verity Anne Hathaway que criou esse termo. Depois que nossas filhas morreram, ela disse que nós somos pessoas crônicas. Ou seja, pessoas com tendência à tragédia contínua. Uma merda atrás da outra. Filhas? A bicha é fofoqueira, menina. Sim, elas eram gêmeas. Cassidy morreu 6 meses antes de Harper. Gente, fiquei chocado nessa hora. Perdeu 2 filhas, perdeu as gêmeas. Uma depois 6 meses, depois a outra. Essa autora aqui não tá de sacanagem nesse livro não, hein? Enfim, papo vai, papo vem. Ele continua fingindo que ela não negou e ele fala pra ela que ela vai ter que passar uns dias lá no escritório da casa deles pra poder olhar todos os manuscritos, pra poder olhar tudo que tinha no computador dela e tal, pra ela poder conhecer o trabalho mais a fundo e pra poder continuar a escrita, né? Continuar as obras. Desculpa, mas você não entendeu. Eu falei que eu não queria. O advogado tá jogando por baixo. Fala pro seu agente pedir $500 mil. Diz, inclusive, que não vai dar entrevistas, que vai precisar de um pseudônimo e manda colocar uma cláusula no contrato dizendo que você não vai expor o seu nome. $500 mil, pelo amor de Deus. E com todas essas observações, é claro que ela fez o quê? Aceitou. Ele saiu da sala, o agente literário entrou, ela contou pra ele ficou tudo super feliz e vida que segue, né? Obviamente que Lowen fez o dever de casa, então ela pesquisou sobre a vida deles e aí ela descobriu o que aconteceu com as filhas do casal. A que morreu primeiro, ela tava na casa de uma amiguinha a 20 quilômetros da casa deles, assim, ia dormir na casa da amiguinha, né? Aí ela teve uma reação alérgica e a bichinha não sobreviveu. E a segunda filha se afogou no lago que tem nos fundos da casa deles, mas Jeremy não tava em casa. Quando ele chegou em casa, já tava rolando, inclusive, uma operação de busca pelo corpo, amor. Então quando ele chegou, o negócio tava, coitada, já tinha também. Ai, gente. Ou seja, as 2 foram dadas como acidente. Aí tem. Aí a gente sabe que tem. Então chega lá o dia que Lowen vai pra casa deles. Lá ela conhece o filhinho mais novo deles, que eles tinham mais esse filho aí, de 5 aninhos. E aí ela descreve a casa, gente, como uma casa muito sinistra. E eu uso muito essa palavra que eu tava percebendo nos outros vídeos, que eu uso muito essa palavra sinistra, né? É que eu sou uma pessoa de poucas palavras. Não, eu falo muito, mas eu não falo com muitos vocabulários. Eu não tenho um amplo vocabulário. Ah, mas quem lê tem um vocabulário rico. Quem lê Paulo Coelho, né, amor? Eu... Mas a casa era tipo assim, família Addams. Pelo menos na descrição dela, pra mim era casa família Addams. Aquela mansão gigantesca, com um quintalzão enorme na frente e o lago nos fundos. Inclusive, tava até armando um tempo feio quando ela chegou. Tudo bem aterrorizante. Jeremy então recebe Lowen, vai mostrando a casa pra ela, eles vão conversando e tal. E aí ele explica pra ela que ela vai precisar dormir no quarto deles, que agora eles estão dormindo no 2º andar. Ou no 1º, agora eu não me lembro mais. Acabei de ler, mas não me lembro. E que o quarto principal vai ficar só pra ela. E finalmente ele leva a menina pra conhecer Verity Anne Hathaway. Quando ela entra no quarto, ela fica chocada, porque ela não imaginou que fosse encontrar a Anne Hathaway igualzinho aquele feitiço que tem em Harry Potter, que deixa a pessoa petrificada, assim, ó, que Hermione fica petrificada, assim, ó.
praticamente assim que Verity Anne Hathaway tá deitada na cama. Ela tá lá deitada, com o olho fixado assim pra cima, ó, mas sem se mexer, sem nada. A enfermeira dela, inclusive, tá lá colocando uma meiazinha nela, o filhinho dela tá lá do ladinho dela, brincando, mas Vevette, ela, coitada, não tem nenhuma reação. Jeremy, então, leva Lauren até o escritório dela. Menina, quando ela chega lá, ela fica chocada. Primeiro, com uma cacetada de livro. Segundo, que em cima da escrivaninha dela, que é uma escrivaninha de ponta a ponta, um montão de livro, um montão de folha, um montão de coisa. Aí tem um computador e tem um laptop. Jeremy deixa ela lá à vontade, fala pra ela que ele nunca mexeu naquilo, porque ele não sabia nem por onde começar. É por isso que ele precisou levar ela pra casa deles, pra ela poder ter acesso a essas coisas, porque ele mesmo não ia conseguir. Então ele sai e deixa ela sozinha lá. Aí ela começa a vasculhar as coisas, começa a mexer ali numa coisa, começa a mexer na outra e tal. O que ela tá fazendo? Ela tá procurando informações sobre o novo livro. Então ela vai no computador, olha, procura. Nada, só informação sobre os livros antigos. Vai no laptop, nada, só informação sobre os livros antigos. Então ela vai nos manuscritos. Aí ela começa a ler. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, gente. Quando ela vai no quarto dela, que vai ser o quarto dela, que é a suíte principal, ela olha assim na beira da cama e ela vê marca de dente na beira da cama. Ali eu ia olhar pra ele e fazer, oi, obrigado, querido. Eu vou ter que voltar em casa, vou ter minha mãe. Eu falei que ela morreu, mas é porque eu tenho que o negócio da minha mãe pra resolver. Tá, eu volto com você, falo com você depois. Mas não, ela associou aquilo ali a um sexo violento que eles tinham e ficou de boa. Pelo amor de Deus, né? Mas então, voltando. Quando ela tava lá fuçando as caixas, ela encontra então um manuscrito que tem um nome que chamou a atenção dela. Assim Seja. Aí ela começa a folhear lá o manuscrito com a intenção de encontrar alguma coisa pro próximo livro que ela tem que escrever. E aí ela percebe que ela não vai encontrar, sabe por quê? Porque aquele manuscrito que ela tá lendo é uma autobiografia da vida dela. Claro, se a autobiografia é da vida da pessoa, né? Às vezes, penso na noite em que conheci Jeremy e me pergunto, se não tivéssemos cruzado nossos olhares, minha vida teria terminado do mesmo jeito? Isso daqui não tem nada a ver com o que eu preciso, mas também é importante pra eu saber, porque eu preciso pensar como ela, eu preciso entrar na mente dela, eu preciso conhecer essa mulher mais a fundo. Essa é a desculpa que ela usou pra fazer o quê? Ler o manuscrito inteiro. Então ela vai pro sofá e começa. E eu parei aí. Então se você quer que eu continue essa história, pelo amor de Deus, me ajuda comentando muito. Comenta bastante, compartilha, indica pros outros. Traz a comunidade de Verity pra cá, de Collie Hoover pra cá, porque eu tô curiosíssimo saber o que aconteceu, mas eu só vou continuar gravando, amor, se tiver alguém assistindo, tá? Então dá o seu like, comenta, compartilha e muito obrigado se você ficou até aqui, teve paciência de ficar até aqui. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai depender de vocês, hein? Só de vocês.